Mostra tua força, Brasil, e agarra o amor na chuteira, que a garra da torcida inteira vai junto com você, Brasil. Gente, estamos aqui, né, em ritmo de Copa. O Hexa vem, então aqui a gente tá aqui focado com a camiseta do Brasil, torcendo para que esse ano esse Hexa saia. E em homenagem ao nosso desempenho até aqui, eu vou trazer para vocês um conteúdo sobre idioms. Já vou explicar o que isso significa, ok? Pra quem não me conhece, tá chegando agora, meu nome é Estela e eu ajudo futuras au pairs a se comunicarem em inglês para conquistarem a host family ideal. Antes de mais nada, vou esclarecer o que são idioms. Então, não, gente, idioms não é a mesma coisa que idiomas, ok? Então, quando você estiver lá colocando no seu currículo, idiomas que eu falo, né, português fluente, nativo, inglês avançado, espanhol intermediário, você não vai colocar no item idioms, você vai colocar no item languages. Tá bom? Idioms não significa idiomas, isso aí a gente chama de falso amigo. Idioms é uma short form, é uma abreviação de idiomatic expressions, que são expressões idiomáticas. A gente tem eles no português também, tá bom? O que são expressões idiomáticas? Na verdade, é um recurso da língua que te passa uma informação diferente do que é o literal, né? E dependendo do contexto, você pode ter em situações diferentes, você pode usar isso em situações diferentes. Os idioms que eu vou trazer aqui pra vocês hoje, eles são derivados, né, originados do futebol e de esportes em geral, em homenagem à Copa, mas mesmo assim eles podem ser utilizados em contextos diversos, e eu vou aplicar inclusive no assunto au pair pra gente se identificar um pouco mais. Mas só pra vocês entenderem, e eu colocar um exemplo prático aqui em português pra vocês conseguirem relacionar. Deixa eu pensar aqui em um idiom. Deixa eu pensar no que eu anotei, vamos olhar. Tirar de letra. Tirar de letra é uma frase. O que significa tirar de letra quando a gente fala isso em português? O au pair pra mim vai ser tranquilo, eu tiro de letra, porque eu já tenho experiência com crianças. O que é isso? Vai ser fácil. Eu desenvolvo de boa porque é uma coisa fácil pra mim. Então, tirar de letra é conseguir fazer algo com facilidade, né? Então, isso é uma expressão idiomática. Idiom, em inglês, tá? Outro exemplo pra vocês. Deixa eu ver o que eu peguei aqui. Bola pra frente. Já até peguei um exemplo de esporte. Bola pra frente. O que significa bola pra frente? Meu, segue o baile, segue a vida, entendeu? Vai pra frente mesmo, segue com a sua vida. Então, são frases, são expressões que elas não têm literalmente o significado de cada palavrinha, né? Mas elas têm, dependendo do contexto, um significado um pouco diferente. Então, hoje eu trago pra vocês algumas em inglês, obviamente, que são originadas do esporte, do futebol principalmente, e aplicando exemplos em au pair. Bora lá. O primeiro que eu trouxe pra vocês é keep your eye on the ball. Keep your eye on the ball. Keep your eye on the ball significa literalmente mantenha os seus olhos na bola. No jogo de futebol, esse é o objetivo, né? Não perca essa bola de vista porque o foco é você pegar ela e fazer o gol. Então, seria em português a mesma equivalência do tipo, sei lá, fique atento ou fique de olho, né? Fique esperto. Quando é alguma coisa que você realmente precisa redobrar a sua atenção. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos de frases pra gente aplicar no contexto au pair. Dá uma olhada. Esse primeiro exemplo é o que a host family poderia falar pra você numa entrevista ou, enfim, quando vocês estiverem conversando com eles. My daughter usually takes a long time to fall asleep. So when you put her to bed, make sure to keep your eye on the ball before leaving the room. Então, a minha filha, ela demora muito pra cair no sono, né? Depois que você coloca ela na cama, ela demora muito pra dormir. Então, quando você colocar ela na cama, garanta, né? Fique atenta, fica de olho antes de sair do quarto, porque pode ser que ela realmente não tenha dormido, né? Então, às vezes você confia que a criança dormiu, botou na cama, saiu do quarto, ela tá lá, esperta. Aí levanta, já bagunça o quarto, tudo. Então, nesse contexto, o keep your eye on the ball é tipo, fica atento, fica esperta, porque pode ser que a criança não tenha dormido de fato, tá bom? Outro exemplo com keep your eye on the ball. When I take the kids to the playground, I have to keep my eye on the ball because they are always running around and there are a lot of people. Então, quando eu levo as crianças pro playground, eu sempre tenho que redobrar a minha atenção, porque as crianças estão sempre correndo, estão sempre, né, ali. Porque criança, gente, não tem a menor noção, né? Criança corre, vai pro canto, não tá nem aí se o pai, a mãe, se a babá tá vendo, não, né? E sempre tem muita gente no parquinho. Então, quando você estiver no parquinho, você tem que redobrar a sua atenção. You have to keep your eye on the ball.
Tá bom? Então, essa é uma expressão que você pode aplicar para o seu mundo au pair. E mais do que... E, gente, eu sempre falo isso em vídeo, né? Vocês já devem ter percebido. Mais do que aprender esses idioms para você aplicar, para você usar no seu dia a dia, mesmo que você, no momento lá, não consiga lembrar disso ou queira optar por uma coisa mais fácil, ok? Por uma estrutura de inglês mais fácil, não tem problema. Mas é importante sempre vocês estarem em contato com coisas novas para quando os nativos falarem com vocês desse jeito, vocês sabem o que significa. Porque quando você for falar keep your eye on the ball, se você não lembrar dessa expressão, como que você poderia falar? Be aware, pay attention. Então, expressões, outras formas de dizer fique atento, sem usar essa expressão idiomática. Entendeu? Então, é possível, mas aprendam, é legal saber, porque quando a família falar, você vai falar, teacher Stella me contou essa. Essa eu sei o significado disso, tá bom? Segundo exemplo de expressão idiomática derivada do futebol para você usar no seu contexto au pair. To know the score. To know the score. Em português, literalmente, isso seria saber a pontuação, né? Saber o placar, quanto está a pontuação de um jogo, por exemplo, tá? Que significa o quê? Estar ciente, né? A ideia que ele passa, que esse idioma passa, é estar ciente, é você estar tá esperto com as condições de alguma coisa, ou com alguma coisa específica, tá? Por exemplo, the au pair is the perfect program for me, but I know the score. Taking care of kids is not an easy job. I'll have a lot of work to do. Então, o programa de au pair, ele é perfeito pra mim. Tipo assim, se encaixa perfeitamente pra mim. Mas, eu tô ligada, eu tô ciente das condições, né? Cuidar de crianças não é um trabalho fácil. Eu vou ter muito trabalho, eu vou ter vou ter que me esforçar muito, né? Então, to know the score é tipo, eu tô ciente das consequências disso. Tá? É quando você realmente tá esperto aí no que pode acontecer se você fizer XPTO, tá bom? Outro exemplo dentro desse mesmo idiom. The kids love to have ice cream after lunch, but they know the score. Only if they eat vegetables first. Então, as crianças amam tomar sorvete depois do almoço. Quem nunca, né? Mas elas sabem as condições. They know the score. Elas sabem as condições. Só pode tomar sorvete se comer vegetais antes, né? Se comer o vegetal durante o almoço. Então, essa ideia de você saber quais são as condições. Você pode fazer isso, mas com a condição de você fazer outra coisa. Entendeu? Então, saber de algo, você ter ciência de alguma coisa. Você tá ligado que alguma coisa vai acontecer se você tomar aquela atitude, se tomar aquela decisão. Tá bom? Terceiro exemplo. Vamos pegar aqui to know the score. Como você poderia usar isso sem pensar, sem usar o idiom propriamente dito. Aqui nesse exemplo. The au pair is the perfect program for me. But I know. Taking care of kids is not an easy job. Você nem precisa falar muito mais. Mas eu sei. Eu tô ligada. Ou o outro, né? Mas they know the score. Only if they eat vegetables first. But they are aware. They know the conditions. They know the conditions. Eles sabem as condições. Só se come vegetal antes, tá bom? Então, dá pra adaptar, gente. Sempre, inglês é muito flexível, tá bom? Adaptem pro que vocês sabem. Mas se vocês souberem essas expressões, melhor ainda, né? Terceira expressão idiomática pra você usar com relação ao futebol, ok? Dentro do seu programa de au pair. To get a kick out of. To get a kick out of. Kick é chute, ok? Essa palavra tem muito no futebol. To get a kick out é ser chutado. Quando você toma um chute de algo ou de alguém, ok? Mas nesse sentido, né, não pegando essa ideia literal, seria quando você se diverte com alguma coisa. Ou quando você é estimulado por alguma coisa. Quando você leva um chute, né, você é estimulado por algo. O chute te estimula a fazer alguma coisa. Por incrível que pareça, esse idiom, essa expressão idiomática, ela é positiva, tá? Então, quando você fala que to get a kick out of something, é quando você se estimula, quando você se diverte com alguma coisa. Então, por exemplo, nesse mundo au pair que a gente tá falando. The kids get a kick out of painting with ink. Então, as crianças se divertem, elas se estimulam quando elas pintam com tinta. Olha aí, tipo, acaba sendo uma coisa positiva, né? They get a kick out of painting with ink. Ok? Ou outro exemplo, até pra você. A gente usou o exemplo das crianças. E você?
I get a kick out of watching Disney movies with the kids. Então eu me divirto, eu me estimulo também quando eu assisto filmes da Disney com as kids, com as crianças. Então você pode usar isso no sentido de se divertir, de aproveitar alguma situação. Então, outra sugestão para você usar, se você não quiser e não lembrar de usar essa expressão, você pode falar I love watching Disney movies with the kids. I have fun watching Disney movies with the kids. Então, have fun, love, like, enjoy são outros verbos, são outras formas de você usar, né, para a mesma coisa sem precisar de fato falar e usar essa expressão idiomática. Mas, de novo, se vocês sabem dela, usem, ok? To get kicked out of. Alright? Next. Então, próxima expressão idiomática para você usar no contexto au pair. Game changer. Game changer. Literalmente seria o mudador do jogo, né? Isso pode ser uma pessoa ou uma coisa que vai fazer com que o jogo mude, com que o jogo vire, ok? Com que as condições daquele jogo sejam diferentes. Em português, a gente pode até ter uma outra expressão idiomática que seria equivalente, nosso divisor de águas, ok? Então, a mesma coisa que game changer é divisor de águas. Por quê? Quando você tem um divisor de águas, é algo que literalmente muda a sua vida. Ele faz o curso da sua vida ir para uma, né, diferente, para um caminho diferente. Então, olha como a gente pode aplicar isso na prática no au pair. The experience I had working at a school was a game changer for me, because it made me more confident to take care of kids in general, and therefore apply for the au pair program. Então, a experiência que eu tive trabalhando em alguma escola foi um divisor de águas para mim, porque me fez ficar mais confiante para cuidar de crianças no geral e, portanto, aplicar para o programa de au pair. Então, mostra aí o que mudou o curso da sua vida e né, desse momento da sua vida. Trabalhar na escola. Então, trabalhar na escola foi o divisor de águas. Was the game changer for you. Acho que ok, né? Esse aí é bem... Quando a gente tem a equivalência no português, fica até mais fácil a gente aplicar. Outro exemplo. The au pair program was a game changer in my life. The way I see and treat things now is different from before. I feel more mature. Então, o programa de au pair foi um divisor de águas na minha vida. O jeito que eu vejo e que eu trato as coisas now é muito diferente de antes. Eu me sinto mais madura. Então, olha lá. Antes a gente estava falando que o trabalhar em escola foi um divisor de águas na sua vida porque te levou até o au pair. Aqui ele está falando que o programa de au pair foi um divisor de águas na sua vida. Por quê? Porque a partir desse programa, a sua visão de mundo mudou. Agora você enxerga as coisas, você trata as coisas de forma diferente. Você está mais madura para lidar com as coisas. Olha que legal. Esse é uma expressão idiomática que você dá para usar em diversos contextos. Eu tô trazendo aqui o au pair, mas você pode até usar ele quando você estiver na entrevista com as famílias para falar de outras coisas que mudaram a sua vida completamente. Então, sei lá, fazer essa faculdade foi um divisor de águas. So, this course at university was a game changer. Qualquer coisa que vocês verem que fala, caraca, isso mudou a minha vida para sempre. Né? Com relação ao inglês. Então, assistir coisas legendadas foi um divisor de águas na minha vida para aprender inglês. So, watching movies with subtitles was a game changer in my life when learning English. Então, quando você assiste coisas com legenda, isso muda a forma como você vê o inglês, como você aprende o inglês, né? Pra bom, né? Um game changer positive, ok? Game changer. Então, esse é muito legal, dá pra usar em diversos contextos. Próximo, idiom, pra você usar no contexto au pair. Out of someone's league. Out of someone's league. Que seria literalmente fora da liga de alguém. Liga de futebol, né? Se você pensa desse jeito. Que nada mais é, gente, do que o nosso muita areia pro caminhãozinho. Então, quando a gente fala a primeira coisa que a gente pensa e relaciona é relacionamento amoroso. Né? Tipo, quando você tá flertando com alguém, você fala, puta, não dá, esse cara é muita areia pro meu caminhãozinho. Ou o contrário, ou eu sou muita areia pro caminhãozinho dele. Né? Olha esse exemplo que legal. I met a boy in the USA and he really likes me. But he's too childish and immature. I'm way out of his league. Então, eu conheci um cara nos Estados Unidos e ele gosta muito de mim. Mas ele é muito infantil e muito imaturo. Eu sou muito pro caminhãozinho dele. I'm way out of his league. Né? Eu sou muito pra ele. Ele é pouco pra mim. Então, meninas, tô usando esse exemplo que ele
é pouco pra você, tá? Então se coloque nessa posição, se enalteçam, certo? Mas você poderia falar ao contrário também, se você achar que aquela pessoa é too much pra você. Outro contexto que não essa parte de relacionamento, de amor, né? I thought the idea of living and working abroad was too expensive and out of my league. But fortunately, the au pair program proved me wrong. Então, eu achei que a ideia, né, de viver e trabalhar no exterior era muito cara e muito fora da minha realidade, muita areia pro meu caminhãozinho, né? No sentido de que era muito longe do que eu achei que eu ia conseguir, né? Mas, felizmente, o programa de au pair provou que eu estava errada. Por quê? Porque o programa de au pair, ele é muito acessível, um programa que cabe pra muitas meninas que entram no perfil. Enfim, eu já acho que eu já puxei muito o saco do au pair, né, gente? Eu acho que ele é um dos melhores programas que tem. Então, você pode usar essa frase. Tipo, eu sempre achei que viver fora do Brasil era uma coisa muito impensável, muito... Tem uma palavra pra isso em português, né, gente? Mas, enfim, era uma coisa muito fora da sua realidade. Mas o programa de au pair provou que você estava errada. Porque living abroad is not out of your league. Né? Morar fora não é muita areia pro seu caminhãozinho. Você pode, você consegue. Outra expressão idiomática que a gente pode usar no mundo de au pair, baseada aí nos esportes, é to take sides. To take sides. Que seria literalmente você escolher um lado, né? Que nada mais é, no contexto que a gente aplica em português, ou até em inglês mesmo, tomar partido. Quando você toma partido de algo, por exemplo, tem duas pessoas brigando, e você sabe que aquela pessoa tá mais certa que a outra na sua concepção, na sua opinião. Então, você vai tomar partido. You're gonna take sides, tá? Como que a gente pode aplicar isso em inglês? Olha esses exemplos. I don't like to take sides when my host parents are fighting. I just hope they make amends. Eu não gosto de tomar partido quando os host parents, né? Quando a sua host mom e o seu host dad estão brigando. Eu só espero que eles façam as pazes, ok? Então, I don't like to take sides. Eu não gosto de tomar partido. Eu não gosto de escolher o lado ou escolher o outro. Eu gosto de ser imparcial. Eu não gosto de tomar partido, ok? Outro exemplo que a gente poderia aplicar, ó. I feel like the host mother always takes sides when the kids are fighting over a toy. She always tends to defend her oldest. Então, eu sinto que a host mother, ela sempre toma partido quando as crianças estão brigando por um brinquedo, por exemplo. Ela sempre tende a defender o mais velho ou a mais velha, né? Esse negócio de falar que mãe não tem preferido, a gente sabe que no fundo, mãe tem seu preferido, né? E aí, às vezes, a mãe acaba por ter esse preferido, taking sides, né? Ela acaba tomando partido, acaba escolhendo um lado pra defender. Então, take sides dá essa ideia, tá bom? Gente, eu acabei... Nossa, gente, eu fui indo e não dei outras opções pra vocês usarem outras formas de falar em inglês, se você não quiser usar o idiom. Então, vamos lá. Só voltando rapidinho. Se você quiser usar o game changer, se você não souber o que usar, né, tipo, pra falar o divisor de águas, por exemplo, aqui a frase que eu coloquei. The au pair program was a game changer in my life. Você pode simplesmente dizer, the au pair program changed my life. Changed my life. Então, o programa de au pair mudou a minha vida. Por quê? Porque agora eu me sinto mais madura, etc, etc. Então, ao invés de falar game changer, você pode só falar, tipo, it changed. Mudou minha vida. Ou o out of league, né? Tipo, muita areia pro meu caminhãozinho, você pode simplesmente dizer, é muito pra mim. It's too much for me. Ok? It's too much for me. Então, eu achei que a ideia de viver fora era muito cara e fora, né? E muita areia pro meu caminhãozinho. Então, the idea of living abroad was too much for me. I thought that this would be too much for me. Eu achei que ia ser muita areia pro meu caminhãozinho. Tá bom? Formas de você adaptar. O to take sides é difícil. Deixa eu pensar em outra forma que você poderia dizer isso. I don't like to defend one part. Sei lá, por exemplo. Eu não gosto de defender uma das partes. Eu gosto de ser imparcial, ok? To defend one part. Tá bom? Isso poderia substituir bem. Number 7. Então, o sétimo idiom que você pode usar no seu contexto de au pair, baseado em esportes. To get the ball rolling. To get the ball rolling, que seria literalmente fazer a bola rolar, né? Botar a bola pra rolar. Que momento do jogo de futebol que isso acontece? O jogo inteiro, né? Mas quando que a bola começa a rolar? No começo. Então, o jogo só começa quando a bola rola pela primeira vez. Então, o que esse idiom quer dizer? Qual que é a ideia que ele passa? De começar alguma coisa, ok? When you get the ball rolling, você começa com algo.
com um projeto, com uma ideia, com uma ação. Então, olha aqui, vamos aplicar. I need to get the ball rolling and start my au-pair process. De novo. I need to get the ball rolling and start my au-pair process. Então, eu preciso começar e dar início no meu processo de au pair. Tipo, eu preciso, né, dar esse primeiro pontapé, dar esse primeiro start pra fazer o meu processo de au pair. Se você tá assistindo esse vídeo e você ainda não fez isso, you need to get the ball rolling, ok? Outro exemplo. But for that... é uma acaba meio que sendo continuação da outra. But for that, I need to get the ball rolling and acquire experiences with kids. Então, mas para começar o processo de au pair, eu preciso começar a adquirir experiência com crianças. So I need to get the ball rolling and acquire experiences with kids, ok? Você pode simplesmente substituir esse idiom, gente, por start. So I need to start my au pair process. Tá tudo bem. É que acho que a ideia que ele quer passar, mais do que simplesmente começar, é tipo, eu preciso, dar início nisso. Eu preciso botar isso pra valer, de fato, né? Tirar do papel, né? E colocar em prática. Ok? Oitavo exemplo. Nossa, caramba, eu trouxe bastante exemplo pra vocês, né? Depois não vai falar que eu não trago conteúdo. Então, oitavo exemplo de idiom que você pode usar no seu contexto de au pair, baseado em esportes. Ok? Expressão idiomática baseada em esportes. To take time out. To take time out, que seria pedir um tempo. Né? Sabe, lá no futebol, quando alguém se machuca, ou quando o time, né, o técnico quer fazer uma reunião com o time, ele pede um break. Eu acho que tem até, acho que você pode 3 vezes, né, no jogo de futebol que você pode pedir tempo. Então, seria isso, to take time out, tirar um break, tirar um tempo pra você colocar ideias no lugar, pra você pensar melhor, pra você resolver alguma coisa, tá? Ou até mesmo pra descansar. I need to take time out to rest. Eu preciso tomar um tempinho pra descansar. Exemplos. I was playing tag with the kids, but I had to take time out. I was exhausted from running around. Então, eu tava brincando de pega-pega com as crianças, mas eu tive que pedir um tempo. Eu precisei pedir time out, né? Porque eu tava muito cansada de ficar correndo atrás, né? De ficar correndo por aí. Então, tava cansada. Então, o seu tempo não era pra colocar ideias no lugar, era só pra você recuperar o fôlego pra poder voltar a brincar. Então, to take time out. Outro exemplo, que inclusive muda um pouquinho o contexto, e eu acho que eu já falei isso em outro vídeo, que time out também é deixar a criança de castigo, né? To put a kid in time out significa deixar a criança de castigo no cantinho, né? Pra ela pensar nas coisas que ela fez, etc e tal. E aí, nesse caso, olha esse exemplo. My host kid was tantruming, so I put them in time out. Então, a criança tava fazendo birra, então eu coloquei eles de castigo. Esse time out aqui, ele também dá essa ideia de parar, né, de fazer o break, né, de tomar esse tempinho. Pra quê? Pra refletir no que fez. Pra pensar, organizar os pensamentos e ver se você se arrependeu. Nesse caso, essa criança vai pedir desculpa, você vai voltar um pouco mais comportada, etc e tal. Então, time out, to take time out é tomar um tempo, tirar um tempinho, tá bom? Pra dar uma reorganizada no pensamento. Algum substituto que a gente poderia usar? Stop. Stop, nesse exemplo, tipo, eu tava brincando com as crianças, brincando de pega-pega, mas eu precisei parar, que eu tava quase morrendo. Então, I was playing tag with the kids, but I had to stop. I had to stop. É muito mais simples, às vezes nem passa literalmente a ideia que você quer, mas substitui se você não conseguir lembrar desse idiom, tá bom? Não se preocupem. Então, eu tava brincando de pega-pega com as crianças, mas eu tive que parar. I had to stop. I had to stop, tá bom? No exemplo das crianças, eu não acho que exista um substituto, porque, na verdade, o deixar de castigo é literalmente to put in time out, tá? Então, esse aí a gente não vai pensar no substituto, mas pra ideia do, nossa, eu precisei dar um break, né, no jogo, precisou parar pra descansar, pra ver se tava machucado, tudo, I had to stop, tá bom? Outro exemplo de idioms que você pode usar no seu contexto au pair, que são baseados em esportes, ok? Don't sweat it. Don't sweat it. Então, não sue, né? Sue. Não deixa o suor correr, tá bom? O que significa isso? Quando você tá jogando futebol ou qualquer outro esporte, quando você corre muito, quando você se preocupa muito, quando você tá muito focado naquilo, você sua pra caramba, né? Então, aqui nesse caso, o don't sweat it daria a ideia do don't worry. Don't worry, não se preocupe, fica tranquilo, não surta, né? Vai dar tudo certo. Tá? Já dei até um substituto. Então, se você não quiser usar ou não lembrar do don't sweat it, você pode falar don't worry ou don't worry about it, tá bom? Olha esses exemplos.
My host mother has 5 kids, but she always tells me, don't sweat it. They are little angels. It's gonna be easy. Então, a minha host mother, ela tem 5 crianças. Meu Deus, vai suar. Mas ela sempre me fala, não se preocupa, eles são anjinhos, vai ser fácil. Né? Então, não se preocupa, não surta, fica tranquila, tá bom? Don't sweat it é tipo, não se preocupe. Outro exemplo. I am afraid of the English test, but I always tell myself, don't sweat it. You've studied a lot, you've got this. Né? Isso é você falando pra você mesmo, né? A sua consciência. Então, eu tenho medo do teste de inglês, né? Do ITEP, da entrevista com as agências, enfim. Então, eu tenho medo do teste de inglês. Mas eu sempre falo pra mim mesma, não surta, não se preocupa. Você estudou bastante, você vai conseguir. Então, don't sweat it, não se preocupa, tá bom? E o último exemplo que eu trago pra vocês de idiom baseado em esportes que você pode aplicar no seu programa de au pair é to score a known goal. To score a known goal. Que seria, gente, fazer gol contra. Quando no esporte, no futebol, você fala to score a known goal, é você literalmente fazer um gol contra. Ninguém gosta disso, né? E o que isso significa quando você vai aplicar para outros contextos? Que o tiro saiu pela culatra, né? Quando você vai fazer um negócio, mas aquilo volta para você. Aquilo volta para você e você fala, ai meu Deus, pensei no negócio, deu tudo errado. Eu trouxe um exemplo desse para vocês, dá uma olhada. I was talking to a host family of 4 kids, but I was feeling very insecure. I wanted to have other options, but I ended up scoring an own goal because when I finally realized that this host family could be good for me, they had already matched with another au pair. Então, olha isso. Eu tava falando com uma host family de 4 crianças, né, que tinham 4 crianças, mas eu tava me sentindo muito insegura. Eu queria ter outras opções, mas no final o tiro saiu pela culatra. Porque quando eu finalmente percebi que essa host family poderia ser boa pra mim, eles já tinham dado match com outra au pair. Né? Então o tiro saiu pela culatra, né? Acabou backfire. A gente tem outra expressão que pode dizer isso. E backfired, né? Backfire é quando o fogo volta pra você, né? Então daria essa mesma ideia de, pensei se fosse ser bom pra mim, mas acabou que me ferrei, o tiro saiu pela culatra. E não era nada disso que eu imaginava. E aí, o que vocês acharam dessas expressões, gente? Eu acho que elas são muito legais. Eu acho que justamente usar esse tipo de expressão de idiomatic expressions, é o que difere uma pessoa de ser advanced e uma pessoa de ser fluent. Né? O que diferencia? Eu não gosto, eu já falei isso em outros vídeos, que eu não gosto de rotular aluno em básico, intermediário, avançado, tá? Mas se você realmente for pegar o quadro comum europeu, que explica o que é o inglês intermediário, o que é o inglês avançado, etc., o avançado é aquele que você consegue se comunicar muito bem em inglês, que você entende, que você fala, que você comete pouquíssimas falhas quando comete, tá? Mas o seu inglês, ele não tem não é tão robusto, né? Não tem tantas coisas que deixam ele muito nativo, né? O que seria isso? O que deixaria o seu inglês um pouco mais fluente? O que diferenciaria ele do avançado pro fluente? Usar esse tipo de expressões. Então, ao invés de falar don't worry, se você usar don't sweat it, isso vai deixar o seu inglês muito mais poderoso, né? Ao invés de falar... Qual que foi o outro que eu falei? I have to stop. I have to take time out. Olha como isso deixa mais bonito. Por isso que às vezes você assiste alguma coisa em inglês, sem legenda, e você fala, puta, eu entendi o contexto, mas eu não entendi o que ele falou aqui. O que foi essa expressão que ele usou? Geralmente é justamente essas expressões que você não conhece porque às vezes você não estudou, nunca ouviu antes, tal, mas que pelo contexto você pegou, por quê? Porque poderia ter outra palavra para substituir. E geralmente essa palavra que substituiria é alguma palavra que é mais corriqueira para você, que tá mais no seu vocabulário, que tá mais no seu leque aí de conteúdo que você já aprendeu, entendeu? Então, usar essas expressões idiomáticas, elas com certeza vão te destacar muito e vão te deixar muito mais segura e muito mais confiante para falar inglês. Que você vai falar, caraca, eu domino isso. Então, qual que vai ser a sua homework depois desse vídeo? Você vai pegar cada uma dessas idiomatic expressions. Se vocês quiserem, eu pontuo elas aqui de novo, tá bom? E vocês vão fazer frases com elas. Pode ser no contexto au pair, pode ser quando vocês estiverem simulando uma resposta para host family, pode ser simplesmente em contextos aleatórios da sua vida. O importante é que você saiba aplicar, tá? Aqui eu apliquei para au pair por motivos óbvios, tá? Mas vocês têm que saber usar essas coisas para vocês, no dia a dia de vocês, tá bom? Isso já vai te destacar para as host families quando você estiver na entrevista, mas mais do que isso, vai te deixar mais
confiante para você falar inglês, tá bom? Independente de com quem. Bom, gente, é isso. Ah, não, é isso nada. Vamos fazer um resumo, né? Olha eu louca, já queria encerrar. Então, vamos retomar aqui quais são as expressões idiomáticas, de idioms, que você pode usar no contexto au pair, que são baseadas e homenageadas do futebol, tá? E eu tô trazendo isso por conta da Copa, né? Rumo ao Hexa. Então, vamos lá. Primeira, to keep your eye on the ball, que seria o ficar atento, ficar de olho. To know the score, que é saber de alguma coisa, ter ciência das consequências e das condições daquela coisa. To get a kick out of. To get a kick out of, né? Que é se divertir, se estimular com alguma coisa, positivamente falando. Game changer. Game changer, que é o divisor de águas. Lembra? Out of somebody's league. Out of somebody's league, que é muita areia pro caminhãozinho. To take sides, que é tomar partido. To get the ball rolling, começar alguma coisa. To take time out, que é dar um break, né? Dar uma pausa. Don't sweat it. Don't sweat it. Não surta, não se preocupa, não esquenta. E score, to score a known goal, que é o tiro sair pela culatra. Guys, estudem isso. Eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas se você chegou até aqui, volta e aplica. Pega uma caneta, pega um papel, já vai anotando e aí já vai pensando nas frases e nos contextos que isso poderia aplicar para a sua vida pessoal ou contexto au pair também, tá bom? Então é isso, bora praticar e vamos torcer Brasil. Don't sweat it, Brazil is gonna win. Yes! Thank you and see you next time.